Sejam muito bem-vindas e bem-vindas a mais um episódio do Farmácia em Prosa, podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás. Nós estamos aqui diretamente do Centro de Aperfeiçoamento Farmacêutico, CAF. Meu nome é Odair, eu sou farmacêutico, assessor técnico do CRFGO, e hoje nós estamos recebendo convidadas especiais que vão falar sobre um tema extremamente relevante e importante para a saúde pública, a ozonioterapia. Eu convido você para acompanhar esse episódio conosco. O tema de hoje desperta muita curiosidade, e hoje nós vamos discutir a respeito dos benefícios e as aplicações da ozonioterapia, uma prática integrativa que está realmente impactando na saúde de muitas pessoas. Quero apresentar para vocês a doutora Dúria, uma de nossas convidadas. Doutora Dúria Oliveira é especialista em farmácia estética, especialista em ozonioterapia, é coordenadora do Grupo Técnico de Trabalho de Ozonioterapia do CRFGO e também membro da Associação Brasileira de Ozonioterapia. Doutora Dúria, seja bem-vinda. É uma alegria estar aqui hoje, poder compartilhar conhecimento com as minhas colegas, com o Odair, que é o nosso assessor farmacêutico, e falar sobre esse universo da ozonioterapia. Nós estamos também com a doutora Ana Carolina, que é farmacêutica bioquímica, especialista em farmácia estética, especialista em ozonioterapia e também membro do GT de ozonioterapia do CRFGO. Seja muito bem-vinda, Ana Carolina. Obrigada, Odair, pela oportunidade para que a gente possa falar e entrar nesse mundo da ozonioterapia que tem tanto a oferecer, não só para nós farmacêuticos, para todas as classes e para todas as pessoas. Nós estamos também com a doutora Yara Bandeira, que é farmacêutica, empreendedora, proprietária, fundadora da Faculdade em Pós, é especialista em ozonioterapia, mestre em medicina tropical e também membro do GT de ozonioterapia do CRFGO. Seja muito bem-vinda, Yara. Obrigada por estar aqui, pela oportunidade. Gostaria de parabenizar na sua pessoa o CRF pela iniciativa, né, de estar fazendo podcast, estar fazendo gravação de aulas, essa parte de ensino e aprendizado. E para mim é uma honra estar aqui, poder colaborar com vocês no que for preciso. Obrigado, Yara. E com certeza essa questão de incentivar a educação continuada, ela é extremamente importante, ainda mais quando a gente pensa em uma especialidade farmacêutica que tem um potencial tão grande de impactar a vida das pessoas, como a ozonioterapia, né? E eu já queria iniciar esse assunto perguntando para você, Dúria, pedindo para você explicar para a gente um pouquinho mais do que é a ozonioterapia. Então, o universo da ozonioterapia, ele compreende vários parâmetros, né? A gente tem uma molécula eu falo que ela é uma molécula extremamente inteligente, porque ela tem um mecanismo de ação diverso. Às vezes as pessoas questionam assim, mas o ozônio é bom para tudo, vocês fazem ozônio para todas as finalidades. Não é que o ozônio é bom para tudo, ele é uma molécula extremamente reativa, que consegue agir em diversos parâmetros. Eu tenho uma molécula que vai no meu sistema imunológico, que combate aí vírus, bactérias, como se fosse um guerreiro implacável, mas eu tenho também aí uma molécula que vai agir aí num processo antioxidante, controlando aí a produção, por exemplo, de enzimas que são extremamente importantes para a regulação do funcionamento do fígado, para funcionamento de estômago. Então, na verdade, não é que o ozônio é bom para tudo nem é bom para todos. É porque ele é uma molécula que tem um mecanismo de ação muito vasto pela capacidade química dele de chegar em diversos lugares e sair batalhando ali dentro da nossa célula, produzindo energia, combatendo o bom combate ali com os micro-organismos e também regulando, colocando o nosso organismo assim no lugar. Ele funciona como se fosse um regulador. Então, ele é uma molécula extremamente inteligente e que é um forte aliado para nós aí, tanto na camada de ozônio como no nosso organismo. Que bacana. E outra coisa interessante da ozonioterapia, eu queria pedir para vocês, de repente, definirem em poucas palavras o impacto e a importância da ozonioterapia, como a Dúria trouxe aí para a gente, a questão do que é, né, a importância dessa molécula e a funcionalidade dessa molécula, mas qual é o impacto que ela traz para a saúde pública, para a saúde das pessoas. Então, o ozônio, como ele abraça muitos braços dentro da saúde, ele consegue
tratar como coadjuvante ou até mesmo como um tratamento principal muitos fatores dentro da saúde pública, como, por exemplo, na cicatrização de feridas. Temos alguns projetos, né, que falam em montagem de algumas clínicas para que a gente possa oferecer num futuro próximo, dentro do estado, para aqueles pacientes que são, por exemplo, diabéticos e que têm dificuldade na cicatrização de feridas, o tratamento com a ozonioterapia, que é um ganho, porque o paciente em si, diabético, ele já tem uma dificuldade fisiológica na cicatrização. Então, quando a gente entra com a ozonioterapia, a gente tem um ganho na saúde desse paciente, não só no tratamento da ferida em si, mas como na imunidade também. Às vezes a gente consegue, cada caso é um caso, mas de conseguir controlar a glicemia desse paciente com um tratamento sendo coadjuvante para esse paciente. Claro, a gente nunca fala que o paciente deve deixar de seguir o protocolo médico ou ao médico que já acompanha, mas a ozonioterapia tem se mostrado muito eficaz em casos de pés diabéticos que têm indicação de amputamento, e aí a gente entra com a ozonioterapia e às vezes a gente consegue uma cicatrização de alguma coisa que ele iria perder um membro, então ele deixa de perder por conta de um tratamento que é tão eficaz e que não tem efeito colateral, né? Bacana. Ele não interage com as medicações e outras terapias que esse paciente esteja usando no momento em que é indicado a ozonioterapia para ele. E claro, não é só na questão de feridas, ele, como eu disse, ele entra em várias áreas de saúde, imunidade, estética e tantas outras coisas que é difícil listar todas em um podcast de 40 minutos, mas que é muito benéfico. E isso é uma coisa muito importante, essa questão da gente pensar nos diabéticos. Muito bom. Que hoje são o maior custo de estado para todos os estados, né? Que são os medicamentos e até o que agrava durante o tratamento desse paciente que precisa, por exemplo, de uma cirurgia de amputamento. Isso que a Ana falou é interessante. Eu estou atualmente com um paciente que veio, né, da iniciativa pública. Então, na verdade, a gente percebe que tratar o paciente com ozonioterapia, ele tem um impacto, né, até mesmo nos cofres públicos. Porque a gente... E aí, isso a gente está vendo que até mesmo está tomando por consciência dos próprios profissionais ali do âmbito do SUS, né, a necessidade de usar uma terapia que tem um custo-benefício menor e que promove uma ação rápida, né? Eu estou com um paciente, uma criança de 3 anos de idade, ele está em tratamento ainda. Essa criança, ela chegou para mim, né? Ele estava num hospital público aqui, ela não é de Goiânia, né? Do interior. E o município, ele estava custeando, né? Tinha o custo tanto de deslocamento, casa de apoio, né? Para ficar. Já tinha um período que a família estava no município aqui para tratar esse paciente. E aí, o caso desse paciente, eles falaram em enxertia, né? A criança, ela teve uma queimadura de 3º grau. Por atrito, e eles falavam enxertia. E sem contar todo o desgaste, né? Ali por ser uma criança, né? E aquela criança, assim, aquele sofrimento, aquela dor. Eu falo que quando ele chega, ele me vê, né? Lá na clínica, ele já começa a chorar, mas aí depois ele já sai rindo. Aí ele já fala, tia, tem vacina? Mas é porque ele assimila a agulha ali à vacina. E aí, nesse caso, foi uma orientação médica mesmo, sabe? Para tratar isso encaminhado. E aí, o que acontece? Eles não tinham, né, na unidade, a família estava custeando a laser terapia já, né, que é que na verdade o laser, ele é o amigo do ozônio ali para vários tratamentos. Sim. E aí, nesse caso em específico, a família já custeava a laser terapia, né, fora do ambiente hospitalar, a criança já estava retornando somente para curativos. E aí, quando a família, né, entrou em contato para iniciar o tratamento com ozonioterapia. Então, eles conseguiram voltar para casa, que a criança ficou no conforto de casa, diminuiu os custos, né, porque eles voltaram para casa e aí eles deslocavam da cidade deles até a minha clínica, na minha cidade, e a gente fez ali, na primeira sessão já foi positivo.
Hoje a gente conseguiu realizar 5 sessões de ozonioterapia e laser, a gente tem 100% da ferida fechada, descartou-se o enxerto a partir da 3ª sessão, e sem contar, assim, que a qualidade de vida da criança, né? Então, assim, ele já voltou para as atividades normais e a família toda, né? Então, assim, eu acredito que o impacto da ozonioterapia na saúde pública é gigante. Ainda não conhece as dimensões que ela pode chegar. Mas quem tem a oportunidade de conhecer está podendo viver isso dentro da saúde pública. Então, a gente consegue minimizar, às vezes, mobilizar uma equipe multiprofissional, né? Como a Ana falou, para poder uma cirurgia, né? De amputação, sim, ou até mesmo no caso desse paciente que ia passar por uma cirurgia pediátrica para enxertia. Então, acaba que isso diminui os custos do próprio ambiente ali da saúde, e a gente consegue promover saúde com um pequeno custo-benefício, que é com a ozonioterapia. E além desse, né, a gente trabalha com ferida há algum tempo, são vários casos, né? Casos de, às vezes, rancenises, ambiente hospitalar, a gente vai para estar ajudando. Então, assim, realmente tem uma área muito grande para ser explorada dentro da saúde pública no tratamento específico de feridas. Eu queria fazer uma colocação, eu queria te perguntar assim... dentro de uma equipe multiprofissional que ele pode estar atuando com ozonioterapia, lá na saúde pública, gostaria de saber como que é esse posicionamento, como que é a atuação dessa equipe. Eu acho que até complementando um pouquinho do que a Yara disse... Eu antecipei minha fala, né? Não, foi ótimo, Yara, a sua colocação. E assim, o próprio conselho, nós temos aqui um grupo técnico de ozonioterapia, porque nós acreditamos na ozonioterapia como uma ciência. Exatamente. E nós promovemos a saúde com base em evidências, né? Então, tudo que a doutora Dúria está falando, o que a Yara acabou de mencionar, eu acho que vem de encontro a essa questão, né? Porque a aceitação da ozonioterapia, a propagação dessa ciência, como você disse, uma terapia de baixo custo, né? Uma terapia extremamente acessível, que tem várias aplicações terapêuticas. A gente sabe também dos benefícios que ela traz para algumas intervenções, algumas intercorrências estéticas, né? Então, de tratamentos estéticos. Então, como que é hoje no dia a dia esse relacionamento com a equipe multiprofissional? A colocação da doutora Yara, né? Vários alunos já me ligaram, mandaram mensagem, porque eles veem, né, nas nossas postagens do dia a dia. Então, vou relatar a minha realidade, né, o que eu vivo hoje no dia a dia. Eu não resido em Goiânia, eu moro numa cidade do interior, né, que chama Fazenda Nova, a capital do universo, gente. E, assim, a minha realidade em Fazenda Nova, eu falo que ela é um pouco atípica, eu acredito, de muitas outras cidades, né? Lá dentro da associação, a gente tem vários colegas do país todo, né? Tem até alguns colegas que residem fora do país, e a gente sempre compartilha essa nossa realidade. Por exemplo, na minha cidade, hoje, eu não atuo dentro da saúde pública como uma funcionária pública, né? Eu atuei durante um período que foi um trabalho social que chamava Curando Feridas, né? E era um trabalho social onde eu prestava um serviço para a sociedade, não era nem para o município, era para a sociedade, onde ali eu fiquei durante um ano. Eu tirava um dia da minha semana e fazia o atendimento ali dentro. Primeiro eu comecei dentro da unidade do hospitalar, né? Dentro do hospital mesmo. E depois a gente viu que estava uma demanda muito grande e acabava que o hospital é pequeno, né? A cidade é pequena, mas temos um hospital maravilhoso, gente. O hospital lá é muito bonitinho. E aí a gente teve que migrar para a unidade básica de saúde. E onde a gente aumentou a nossa demanda. A gente conseguiu, por conta da estrutura física, aumentar essa demanda, né? Então, assim, na minha cidade, quando eu apresentei o projeto, né, para a Secretaria de Saúde, o primeiro momento a gente teve uma conversa não formal, a gente se encontrou, né? Eu estava vindo de Goiânia, ele estava vindo de Goiânia, e ele estava com um paciente em específico que estava vindo de encaminhamento do UGOL. Do Otávio Lage aqui em Goiânia, com um atendimento de ozonioterapia semanal. Então, para a prefeitura deslocar esse paciente para cá toda semana, era um paciente que tinha uma disfunção vascular, então ele tinha feridas múltiplas, né, nos membros,
E aí, para eles deslocarem esse paciente, acaba que tinha um custo muito maior para o município. E aí, o secretário entrou em contato e perguntou se ele poderia fazer uma parceria. Eu falei, secretário, eu tenho interesse, né? Mas eu tenho interesse em fazer uma parceria social, né? Com o município. E aí, a gente começou com um paciente. E foi, assim, um período aí de 1 ano maravilhoso, que foi um aprendizado gigante. Tive muito apoio do grupo gestor, né? Que começa desde ali da parte de prefeito, né? Toda a parte do executivo, do legislativo, né? Tive um apoio muito grande do secretário, da coordenadora da unidade básica, que foi minha parceirona mesmo ali durante 1 ano. E tive também parceria dos meus colegas, né? Que eram o grupo de enfermagem. Era assim, na verdade, eles eram meus auxiliares, né? O pessoal da enfermagem. Tive parceria de alguns médicos, porque várias vezes foi solicitado, às vezes, de eu subir para o hospital para atender um paciente específico. Doutora, sobe aqui, tô com um paciente internado para controle bacteriano, sobe aqui porque tem uma ferida. Preciso de debridar e preciso de alguma coisa para ajudar. Subia com água ozonizada, com torro, o secretário saía carregando as coisas, então a gente teve alguns atendimentos dentro da unidade do hospital, assim, que foi meio que de emergência. Teve os atendimentos rotineiros lá, que eu ia toda semana. Teve paciente oncológico, né? Teve paciente de ferida, patologias, né? Dor. E aí, para finalizar esse projeto, esse período que eu fiquei lá durante 1 ano, nós tivemos uma ação, né, em conjunto com o CRF, que nós realizamos 700 atendimentos. Então, foi uma parceria do município, né, da prefeitura mesmo, onde a gente teve um apoio 100% da prefeitura, com todos os custos. O CRF só entrou ali com a mão de obra, né? Os farmácias, nós levamos 35 farmacêuticos e nós atendemos a população do município e da região. Então, ali nós ficamos durante 1 dia, fizemos 700 atendimentos em ozonoterapia. Quando eu comecei, eu vou ser muito sincera, a primeiro momento, eu fui muito persistente, eu sabia daquilo que eu queria fazer e sabia que o ozônio tinha evidência, sabia que eu tinha artigo, eu tinha embasamento científico, eu tinha onde me assegurar. E aí, quando eu comecei, realmente me falaram que eu ia estourar as pessoas, que era um gás que ia inflar todo mundo. Eu ouvi isso de profissionais que eu estava fazendo algo desconhecido, que eu poderia ser denunciada. Então, isso aí. Só que não foi algo que me barrou, pelo contrário. Isso me falou para que eu tivesse mais força, porque eu tinha um embasamento. Eu sabia que o ozônio era diferente. Eu tinha acabado de chegar da Europa, tinha uma outra visão, porque a Europa, o ozônio lá, né, tá caminhando assim há muito tempo, tá ali desde a era das guerras, né? Então, eu tive um contato diferente, que foi essa experiência internacional. Então, na Inglaterra, por exemplo, quando eu visitei ali o Castelo da Rainha, era uma coisa que eles falavam muito, lá para eles é normal. A rainha usava ozônio há muitos anos, né? Até se brinca que a longevidade da Rainha Elizabeth tem a ver com a ozonioterapia, né? Então, eu vim em Portugal, eles usam muito para oncologia, que foi a questão que eu me dediquei, né? Ali naquele período, e na Espanha, que se usa ozônio para tudo. Você chega nos restaurantes, está lá uma placa. Esse ambiente foi sanitizado com ozonoterapia. Você entra nos metrô, né? Então, assim, é a realidade europeia. Então, eu vim com a cabeça, cara, eu não tô errada, né? Eu vim de uma outra realidade. Então, isso me deu uma força muito maior para seguir. Então, assim, por exemplo, na região circunvizinha, eu tive apoio de colegas médicos, né? Que conheceram o ozônio. Nossa, que bacana, né? Mas eu também tive a resistência. Mas a resistência te leva à resiliência, te leva a você acreditar naquilo que você realmente acredita. Então, assim, existe. Mas eu tive muito mais apoio, né, do que resistência. E hoje o meu município é um município que é referência em ozonoterapia, né? Então, assim, eu consegui fazer com que outras pessoas também abraçassem esse ozônio. Então, assim, resistência você vai ter em todos os ambientes, quando você trabalhar com autoemo, quando você trabalha com terapia injetável, em todas as áreas farmacêuticas, você vai ter uma certa resistência no início. Mas isso não é motivo de parar, é um motivo de seguir. Sim. E, assim, eu falo que o meu município é um município diferenciado. Então, a gente tem a parceria da iniciativa privada, né? E eu tenho também a parceria do grupo gestor, que hoje está atuando na minha cidade, que é a parceria do prefeito, do secretário de saúde, que são pessoas que estão abertos a diálogo, né? Quando eu fui a primeira vez lá no gabinete do prefeito falar para ele que é ozônio, né? E ele falou, não, você me explica o que é esse negócio.
E aí eu já fui, o secretário já tá sabendo tudo de ozônio, a coordenadora do PSF também já estava sabendo. Então, assim, eles já viviam a realidade do ozônio. Então, quando a gente chegou para o prefeito para apresentar, por exemplo, o projeto, porque é um custo para o município, né? Atender de 700 atendimentos é um custo, né? Então, a gente foi ali já firme para saber o que nós estávamos querendo para falar para ele. E aí ele aprovou logo de cara e tô com grandes projetos para 2025, né? É bom que é uma conquista, né? Uma conquista. Porque... com certeza, hoje, o que você disse, né, tem a sua vivência no município, é um status que você conquistou com base no seu trabalho, no seu conhecimento, né, você se fundamentou no seu conhecimento para levar essa proposta e nos resultados que você conquistou, né, através desse trabalho, desse conhecimento. Porque na saúde pública é assim, né, o daí um que fala pro outro, que fala pro outro, que fala pro outro. Exatamente. E vai seguindo. Chega um momento que se consolida de tal forma que a própria população vai reivindicar, né? A própria população vai pedir o direito a acesso a essa terapia. Os resultados existem. Quando você mostra a ozonioterapia, ela é visual. Eu falo que ela é visual. Exatamente. A última que a gente fez na Lego, tivemos pessoas que solicitaram que a gente poderia entrar com pedido para levar o serviço de ozonioterapia para dentro da Lego. Só contextualizando aqui o que a Ana Carolina trouxe, nós tivemos a oportunidade de promover uma ação social durante a Semana do Uso Racional de Medicamentos e nessa ação social a gente levou, né, alguns serviços de ozonioterapia e tivemos aí o apoio, inclusive quero agradecer mais uma vez a todo o GT de ozonioterapia, que é sempre parceiro do Conselho no sentido de estar junto nessas ações sociais, de estar aqui, né, disponibilizando o tempo, o conhecimento de vocês para propagar essa especialidade farmacêutica que é tão importante. E aí falando um pouquinho, né, da parte de regulamentação, porque muitas pessoas às vezes estão vendo nossa conversa, né? Nós tratamos desse assunto da ozonioterapia. Nós estamos aqui entre 4 farmacêuticos, mas eu, por exemplo, não sou especialista em ozonioterapia. Então, eu queria fazer essa pergunta para vocês. Como o farmacêutico pode se tornar especialista? O que ele precisa para atuar na ozonioterapia, Duri? Então, hoje o farmacêutico, né, é uma das especialidades, né, de diversas especialidades que o farmacêutico tem. Mas aquele farmacêutico que queira, né, trabalhar com ozônio, ele precisa, né, de uma carga horária específica, né, de cursos. Então, hoje, por exemplo, a gente atuar com ozônio na ferida, igual a gente falou muito aqui, para dor, né, eu preciso de ter um curso de habilitação em ozonioterapia. Mas se eu quero trabalhar com ozonioterapia na estética, eu preciso ter, além do curso de habilitação em ozonioterapia, que me compreende as 120 horas, que é o previsto, né, pela resolução farmacêutica, eu preciso também ter uma pós-graduação em estética. Agora mas eu preciso quero trabalhar também com a ozonioterapia sistêmica, que é a autohemoterapia menor, a autohemoterapia maior, que são técnicas específicas de dentro da ozonioterapia, onde a gente trabalha o organismo por completo do paciente, né? Nesses casos específicos, o profissional farmacêutico, ele precisa, né, ter uma pós-graduação em ozonioterapia, com no mínimo 360 horas. E lembrando que todas as vezes que a gente vai escolher um curso ou escolher uma especialização na área da ozonioterapia, tem um certo cuidado, né, do Conselho Federal, que tem que ser uma instituição que seja reconhecida, né, pelo próprio Conselho. Eu vejo isso como um cuidado, né, que o nosso Conselho Federal tem conosco como profissional farmacêutico, né, de estar ali realmente cobrando as instituições, né, em toda essa questão. Inclusive, eu fui coordenadora, né, de algumas instituições de ozonioterapia, e quando a gente passava pelo processo seletivo ali do Conselho, tem bastantes exigências, né, em relação à qualificação dos profissionais, carga horária, material, né, estrutura física. Então, isso eu vejo como um cuidado mesmo do Conselho Federal em relação aos cursos, né, que nós temos aí no mercado. Então, para trabalhar com ozonioterapia, eu tenho que ter um curso de habilitação, mas para técnicas específicas eu preciso de uma pós-graduação. E se caso for na área da estética, além do curso, eu preciso ter a pós-graduação em estética. Bacana. Ana, a gente teve recentemente uma lei federal, né, publicada, que foi a Lei 14.648. Eu queria que você
falasse um pouquinho a gente teve uma mobilização, né, em âmbito nacional com a publicação dessa lei. Eu observei, né, tendo aqui a oportunidade de acompanhar através do conselho um pouco mais de perto o trabalho de vários farmacêuticos que nós já temos habilitados no estado de Goiás que atuam com ozonoterapia, e eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa lei e quais foram os principais impactos que ela trouxe para quem atua com ozonoterapia e para a própria ozonoterapia no âmbito da saúde das pessoas. Bom, a lei veio primeiramente para nos resguardar, né? Para que a gente pudesse trabalhar com mais respaldo. Porque quando começamos a caminhar, já existiam os cursos de habilitação, no entanto, a lei ainda não estava aprovada. Então, a gente podia atuar por conta do curso que o próprio conselho reconhece, mas ainda não existia a lei. E já aproveitando, fazendo um gancho, que a gente perguntou da questão da saúde pública, na saúde privada, hoje a gente já tem alguns médicos aqui em Goiânia que fazem encaminhamento da ozonoterapia pré e pós-cirúrgico. Em vários casos, não é só voltado para a estética, mas para complicações também, principalmente quando é a questão de sistema circulatório, né? A gente sabe que o ozônio traz oxigenação para o tecido, então por isso ele consegue ajudar na questão da cicatrização. Então, muitos médicos já têm interagido com essa questão da ozonoterapia e das terapias integrativas também, né? Que a ozonoterapia abarca também essa parte da integrativa, que é importante. É muito bom conversar com uma equipe multidisciplinar, em que cada um fazendo o seu papel, todo mundo ganha, né? Nessa questão dos médicos, tá trazendo para eles essa questão da ozonoterapia. E os pacientes pós-cirúrgicos que fazem o uso têm um resultado infinitamente melhor e mais rápido do que aquele que não faz o uso, né? Isso a gente falando sistemicamente e local, né? Para, por exemplo, as intercorrências que acontecem pós-cirúrgicos na abertura do corte, né? O ozônio ajuda ali a fechar, então a gente tem esse ganho. Mas voltando para a questão da lei, a gente teve ganho porque a gente fica mais resguardado, né, na atuação, sem que as pessoas fiquem visualizando a ozonoterapia como uma coisa simples que qualquer um possa fazer. Existe hoje a lei que regulamenta, que nos resguarda, que dá todo o fomento para que a gente possa trabalhar tranquilamente. Existem os artigos científicos. Temos depois do último congresso, já temos novidades que a gente só está aguardando a publicação da Carta de São Paulo para que isso possa ser falado abertamente. Eu vejo também que a lei, ela foi algo assim para a sociedade, para a população, né? Para resguardar a população em relação a um serviço de qualidade prestado à saúde. Né? Então, assim, ali o paciente, ele está resguardado também. Ele tem direito Sim, ele tem a essa direito terapia. a isso. E a gente sabe que existem as resoluções profissionais. Então, por exemplo, eu tenho a minha resolução que me resguarda dentro da farmácia, que me fala que eu preciso ter uma pós-graduação. Mas, por exemplo, os colegas odontólogos, né, o profissional da odontologia, dentro da própria faculdade, eles com 32 horas de carga horária, eles atuam na ozonoterapia. Mas é o que o conselho dele prevê, a resolução específica da odontologia. Né? Então, assim, a lei, ela abrange os profissionais que atuam em ozonoterapia, né? Hoje não é realidade médica, mas nós já sabemos que vai chegar, né? Sim. Porque vai ter uma resolução, né? São resoluções de cada conselho. Então, tem a resolução da enfermagem, da fisioterapia, assim vai, né? Então, assim, a lei, ela abrange o profissional que atua na ozonoterapia, mas principalmente a população que recebe essa ozonoterapia. E a questão, Yara, que a lei ela é de 2023, mas a ozonoterapia ela é reconhecida como uma prática integrativa complementar desde 2018, né? A Dora trouxe algo que você me ensinou hoje de manhã, que é a respeito da história da ozonoterapia, né? A ozonoterapia, o ozônio foi descoberto Exatamente. em 1840, se não me engano. 1840 o ozônio foi descoberto. A molécula de ozônio foi descoberta. Ele tem sido utilizado como uma terapia desde a Primeira Guerra Mundial, foi isso? Antes mesmo da Primeira Guerra, né? Na Primeira Guerra, ele foi consolidado na época do Tesla ali, na criação dos óleos, tratamento de gangrena. Mas, assim, o primeiro contato do ozônio, por exemplo, a odontologia, eu sempre brinco, né? Que o odontólogo na ozonoterapia, ele deslanchou bem no início, né? Tem livros da ozonoterapia de antes da guerra, que eles usavam a água ozonizada para
para lavagem bucal ali mesmo no momento das cirurgias e tudo. Então, assim, o primeiro momento na história mesmo foi quando eles perceberam o cheiro diferente, né? Que era o Von Siemens. E ali eles descobriram a água microbicida, que era a água ozonizada. Então, a água que ozonizada... eliminava micro-organismos. Então, assim, a água ozonizada, que quase ninguém fala, foi o boom ali para a descoberta do ozônio. Da e a água... terapia. E assim, inclusive, na odontologia mesmo, aqui no Brasil, eu tenho alguns colegas, né, lá da ABOS, que utilizam a água ozonizada durante o tratamento, nas cirurgias, nos tratamentos odontológicos. Ali o aparelho, né? Hoje a gente já tem aparelhos aqui no Brasil modernos que já vão jogando água ozonizada. Em vez daquele jatinho de água normal que a gente vê no consultório odontológico, é a água ozonizada, porque vai auxiliar no tratamento. Então, assim, a água ozonizada foi o começo, né, Yara? Ali na história mesmo, foi a água ozonizada. Que legal. E, Yara, você tem contato com diversos profissionais que hoje atuam, né? Tem essa especialidade. E talvez nós estejamos falando aqui para farmacêuticos que ainda não conhecem a ozonoterapia como especialidade, ou talvez ainda não tenham se identificado com alguma das diversas especialidades que a nossa profissão permite. Afinal de contas, o Conselho Federal de Farmácia hoje já tem reconhecido mais de 140 especialidades, né? E eu queria que você, de repente, falasse um pouquinho de experiências de sucesso, né? Da lida do profissional que decide atuar na ozonoterapia ou com a ozonoterapia, seja na vivência clínica, seja na prática aplicada à estética. Uhum. Eu vejo que ainda não é muito difundido, né? Assim, para a população principalmente. Mas eu acredito que é uma barreira que ainda existe, que a gente estava falando da barreira, Duri, que não vai durar muito, porque é visível a efetividade do ozônio, né? Então, com relação aos profissionais, eles têm conhecido, têm gostado, tem gente que já parte dali, tem gente que até muda a opinião, deixa de ser, não me dou muito bem com a estética, mas gostou da ozonoterapia, e daí já parte para a ozonoterapia e vai para essa área do ozônio. Então, é isso que eu tenho vivenciado lá na nossa instituição. Que bacana. E aí, assim, eu queria até trazer para vocês uma contradição, né, que há hoje, talvez, nos meios de comunicação. Talvez se a gente fizer uma pesquisa rápida na internet, nós vamos ver pessoas que apoiam a ozonoterapia e que acreditam na ozonoterapia como uma terapia complementar que traz muitos benefícios para os pacientes, mas nós vemos também em alguns meios de comunicação algumas pessoas, de certa forma, trazendo informações contra a ozonoterapia, às vezes falando que não há evidências, falando que não há comprovações em relação aos benefícios da ozonoterapia. E eu queria trazer para vocês esse assunto à tona para que vocês pudessem se posicionar, né? Pudessem falar um pouquinho de qual que é a percepção de vocês em relação a isso, apesar de que eu sei, né, que vocês, como cientistas, né, como farmacêuticas dedicadas não só à prática da ozonoterapia, mas também ao estudo, também à parte de produção, inclusive, de artigos científicos. Qual que é a sua percepção quando você se depara com notícias como essa, Duri? Então, o que a gente está percebendo hoje, né, não só na área da farmácia, mas na área da saúde em si, são poucos produtores, né, de ciência. Hoje a rede social, né, a internet facilita muito com que se chegue a informação tanto correta como a informação incorreta, né? E às vezes as pessoas não se preocupam, né, em pesquisar ou às vezes até mesmo um site de confiança. Então eu penso que cabe a nós como profissionais, né, para nós que escolhemos, né, ozonoterapia como uma arte, né,
de cuidar, nós precisamos, no mínimo, produzir, né? Eu falo produzir o quê? A gente precisa estudar, produzir artigo, levar informação, trazer fatos, né? De casos clínicos da nossa realidade, demonstrar isso. E eu penso que a chave para a gente desmistificar tudo isso é a iniciação científica, né? É focar na iniciação científica agora, durante esse período, porque a gente tem uma lei que nos respalda, nós temos aí uma resolução que nos respalda, mas nós precisamos de mais. E o que seria esse mais? Esse mais seria desbravar esse ozônio de forma científica, né? Seria mesmo a iniciação científica, produzir mais artigos. Aqui, para vocês terem uma ideia, todas as vezes que a gente tem, né, encontro com outros colegas ozonoterapeutas, a gente vê que o número de artigos científicos produzidos por brasileiro na área do ozônio é muito pequeno, né? Então, assim, como é que nós queremos que a ozonoterapia desbrava o Brasil se não parte de nós, né, ozonoterapeutas brasileiros, né, da iniciação científica? Na área da estética, então, que é a nossa área de atuação, né, é uma área muito pequena, que precisa crescer na iniciação científica da ozonoterapia. Então, assim, eu penso, assim, pela minha vivência hoje, dentro do ambiente acadêmico, dentro do ambiente da iniciação científica, né, que estamos produzindo artigo, estamos produzindo material, né, estamos finalizando trabalho, nós precisamos cada vez mais de mais estudos, porque o ozônio, ele é desbravador, né, e precisamos de iniciação científica brasileira. Porque assim, o que eu mais percebo, às vezes, é a pessoa que fala, né, mal do ozônio. Eu tenho colegas farmacêuticos, fisioterapeutas, que falam, o ozônio não funciona, o ozônio é isso, o ozônio é aquilo, o ozônio pode matar, o ozônio pode intoxicar. São pessoas que às vezes não conhecem. Às vezes não sabem Só nem me que vem essa como palavra que se diz. na mente. Quando você perguntou... Não conhece. Desinformação. Né? Desinformação. Né? Como se diz. Aí, às vezes você vai falar até mesmo para um próprio farmacêutico sobre um NF-κB, um NRF2, que é a base do ozônio, ele não sabe. Então, como que eu vou brigar com uma pessoa que não tem aquele conhecimento? Então, como que eu brigo com uma pessoa que não tem aquele conhecimento? Dando a ele conhecimento. Então, eu penso assim, na minha concepção, é ciência. Eu preciso mostrar isso diante da ciência. Porque eu tenho um artigo, porque é uma das salas que o pessoal mais tem, né? Ah, mas não tem comprovação científica. Tem comprovação científica, Como eu tenho um não? artigo. É isso que eu queria te né? perguntar. Tenho revista Como científica, né? Então, não, assim, quantos artigos, em média, nós já inúmeros, temos? né? Mais de 4.500. Pois é, como não tem embasamento científico? temos livros, né? Como se diz aí, o pai do ozônio, o velho bote, deixou livros e livros para nós. Eu não concordo nós. com nada disso, gente. Mas né? não basta a gente concordar, né? Nós vamos ter o que provar, vamos produzir mais artigos. É dessa forma aí mesmo. Mas o que acontece também é que, assim, hoje a gente vive numa sociedade, de um modo geral, muito imediatista. Quando você quer coletar uma informação a respeito de algum tratamento ou medicamento, alimento, qualquer coisa que você quer, aonde você procura primeiro Dr. Google e Instagram, que não são fontes confiáveis de você ter informações suficientes sobre aquilo que você realmente busca. Então, o modo de buscar, ele está errado. A gente é porque tem uma cabeça mais científica, mais voltada para o estudo, mais para o embasamento, para passar conhecimento. É muito mais fácil você atacar uma pessoa que está te falando uma coisa com embasamento científico do que você concordar com ela, né? Quando você não sabe, você ataca. Ah, mas isso não é verdade? Então, é melhor você falar que é charlatanismo do que você realmente ir num artigo dentro do PubMed ou do Google Academy, que tem muitos artigos também, em várias línguas e de várias áreas. São várias plataformas, né, que a gente consegue. Para que você tenha realmente uma coisa para dizer, não, eu acho que é charlatanismo porque isso não funciona. Tá, se não funciona, por quê? Se tem um artigo, né? Então, o meio de fazer essa busca está muito errado. O excesso de infoxicação, né? As pessoas consomem informações e acha que aquilo é uma verdade, porque a fulana de não sei aonde, que nem eles criam uma verdade absoluta deles, né? Normalmente são manchetes, são informações superficiais que acabam, de fato, contaminando, né? Trazendo um viés para as pessoas que de certa forma, desenvolvem um preconceito da terapia em si, né? E de outras, né? Que sofrem aí também ataques, né? Diversos. Mas, com certeza, pelo que eu aprendi de ozonoterapia com vocês aqui hoje, é uma ciência, primeiro, que não é de hoje, né? Ela já tem um bom tempo que ela é estudada e ela é falo que o desenvolvida. ozonoterapia, ele te ensina como chegar novo ao velho. Sim, que ótimo. Lembrando, né, que nós do grupo técnico,
Nós usamos, gente, ozonoterapia o tempo todo. Aí é o segredo da beleza. Não só isso, Nós fazemos uso, os nossos filhos, né, Dúria? A Dúria que o diga com a meninada. nós Os tiramos profissionais que trabalham com estética, a maioria deles tem um mínimo de conhecimento, fora aqueles que já trabalham, né? Porque ele é muito eficaz, inclusive, em tratamentos de intercorrência, né? Não só de estética, né? Mas da área médica, odontológica, que chega muito, viu? E aquela questão da informação aqui. A gente está vivendo um mundo de muita fake news, um mundo muito Alice no País das Maravilhas, e que as pessoas compram aquilo. A notícia ruim, ela tem mais popularidade do que um artigo científico, né? Se você publicar hoje um artigo científico que foi publicado e que já está validado, ele não vai ter tanto engajamento quanto se você publicar lá profissional causa problema de intercorrência com ozonoterapia. Com certeza a notícia ruim essa manchete ela vai dar... fica... Na verdade, isso é no mundo da informação, né? Sim. Todos Então, os assim, aspectos. isso vai muito de contra-encontro com o que realmente a gente quer para a ozonoterapia. A veterinária mesmo, ela foi uma das primeiras ali a aprovar. E a veterinária, eu tenho colegas veterinárias que formaram há 14 anos, né? Sou casada com um veterinário. Eles já falavam em autoemo maior para equino há muito tempo. Quando você coloca lá até mesmo no próprio Google, autoemoterapia ozonizada para equinos, é inúmeros artigos brasileiros, né? E também no exterior. Porque a medicina veterinária, eles lançaram. E eu falo que o pontapé, assim, para divulgar mais foi as queimadas no Pantanal, que eles cuidaram dos animais com ozonoterapia. Então, eu tenho colegas biólogos que trataram queimaduras, né, de felinos na época ali, ó, com o ozônio. Então, a veterinária também, eles estão falando de ozônio para os alunos deles dentro da faculdade há 15 anos atrás. Né? Então, assim, eu acredito que hoje é uma realidade, né, Odair, que a gente faz muito trabalho acadêmico, estamos indo ali em direção aos acadêmicos, falando de ozônio. Exatamente. Né? Então, se eles não estão vendo isso só na pós-graduação, já estamos inserindo isso. E tem muitos profissionais né? que estão felizes hoje, desenvolvendo essa atuação na ozonoterapia. A Dúria é um exemplo disso, a Ana Carolina é um exemplo disso, né? A Yara está formando e participando aí ativamente da iniciação de muitos profissionais que estão atuando, né, na ozonoterapia. Então, com certeza, inclusive, essa ela traz uma pergunta para vocês, para a gente caminhar aqui para o encerramento do nosso podcast. Mas ainda antes de vocês fazerem as considerações finais, falem um pouquinho de quais são as perspectivas da ozonoterapia para o futuro, principalmente aqui no Brasil. O que vocês veem dessa especialidade no futuro? Eu vejo uma ozonoterapia mais científica, né? É a nossa realidade. Nós ansiamos por isso, né, Dora? Nossa, ansiamos. Eu, principalmente, estou ansiosa por esse momento, né? Eu vejo muito isso, porque a gente tem visto ozonoterapeutas com sede de conhecimento, né? A gente visualiza isso muito nos congressos, nas iniciativas internacionais que a gente tem participado. Estamos tendo um apoio muito maior, né, de outras profissões, o apoio até mesmo para resoluções, para legislações. Então, assim, hoje em dia nós não estamos sozinhos. A gente sente isso, que a gente não está sozinho. Então, eu vejo que vai ser uma ozonoterapia de iniciação científica. Hoje a gente tem indústrias que estão aí competindo com indústrias no exterior com relação a aparelhos de qualidade que fornece ozonoterapia, a evolução de dermocosméticos, né? Hoje a gente já tem uma realidade dentro da área da manipulação, da farmacotécnica, porque antes era só os industrializados. Eu já tenho dermocosméticos manipulados à base com ozonoterapia, inclusive lá na minha clínica eu tenho, né, os meus próprios manipulados, e eu vejo que vai crescer muito na área de dermocosmético. Teve lançamento esse ano de dermocosmético novo,
novo, né, nessa área. E a iniciação científica vai ser o pontapé para nós aqui no Brasil. Assim, na minha visão, para a gente realmente seguir e acompanhar diversos outros países, como a Alemanha, que, assim, a Alemanha, os aparelhos alemãos são, assim, os nossos sonhos. E hoje o aparelho brasileiro, ele compete diretamente com o aparelho alemão, que foram os primeiros aparelhos alemães, primeiros aparelhos de ozônio, né, fabricados no mundo, né? Tem um aparelho novo aí no mercado, que é um aparelho de autohemoterapia, onde o próprio aparelho faz, né, com total segurança ali do paciente, para não ter intercorrência. Ainda não é uma realidade nossa aqui no Brasil, por questão mesmo de regulamentação da Anvisa, mas é um aparelho que é uma realidade estrondosa, que foi lançado esse ano. Então, assim, tem muita coisa boa para chegar e tem muita coisa chegando já. E, assim, é uma realidade também para nós aqui, dentro do Conselho de Farmácia do Goiás, né? Onde nós temos uma perspectiva muito maior para 2025. Esperem muita coisa desse GT, dessas meninas. Então, vai ter muita coisa, principalmente voltado para a área científica. E nós queremos contribuir, assim, imensamente para esse avanço da ozonoterapia. Então, o Goiás não vai ficar para trás. Nós vamos acompanhar os avanços brasileiros. Científica, e eu vejo como resiliência, né, gente? Porque a gente tem apanhado exatamente com relação a isso. Não tem embasamento científico, então vamos mostrar. Vamos para isso. E a gente tem lutado e eu acho que é super válido. Acho que daqui para um curto prazo de tempo, eu gostaria muito e acredito que vai acontecer mais profissionais vindo para a área da ozonoterapia, que seja para fazer parte da integrativa ou para tratar somente a abertura de clínicas para tratamentos específicos, como citei na questão de feridas, né? Que isso vai ser um ganho para a população de um modo geral. E que bom que nós, farmacêuticos, estamos sendo precursores nessa questão de levar informações de como que a coisa acontece em relação à ozonoterapia. A gente vem numa pegada científica, né, pela coordenação da doutora Dúria, e vamos levar isso, vamos criar os nossos artigos, quem sabe a gente, de repente, até apresentar no congresso do ano que vem, na Bolívia, né? Na Bolívia. E a gente ter sucesso com isso, porque a gente está falando de saúde, de bem-estar, né? E aí a gente também está falando de reduzir custos quando você não tem que mandar um paciente para uma sala de cirurgia, né? Para amputar um membro. Então, a ozonoterapia que ela venha com força para a nossa categoria farmacêutica e para todos os demais que estão inseridos nessa mesma área. Bacana. Então, a gente pode destacar aqui que haverá um fortalecimento da questão de desenvolvimento de ações científicas, um fortalecimento de inovações tecnológicas, né? Talvez um fortalecimento ainda maior na parte regulatória e, principalmente, com novos profissionais, né? Desenvolvendo aí, profissionais chegando para aumentar cada vez mais, fortalecer ainda mais esse exército, né? Que atua na ozonoterapia. E uma questão também que é um objetivo nosso aqui, de dentro do GT, é o fortalecimento e também o desbravamento dentro da saúde pública, onde nós temos vários projetos que serão lançados em 2025 para a gente conseguir alcançar a saúde pública do estado de Goiás, né? Começando com municípios menores, a nossa capital, e vamos chegar até ser modelo aí para o país todo e levar a saúde pública com a ozonoterapia e promover saúde para a população. Que bacana, né? Vamos caminhar, então, para o encerramento desse podcast. Gente, eu quero agradecer vocês, tá? Vou desejar para vocês tudo de bom na ozonoterapia, né? Que a ozonoterapia realmente deslanche, que cada uma de vocês, na lida profissional de vocês, possam aí cada vez mais ajudar pessoas, né? Promover o bem, impactar a vida das pessoas de forma positiva através da ozonoterapia. E eu quero deixar um espaço para vocês trazerem uma mensagem final. Cada uma de vocês, fiquem à vontade. Eu posso falar primeiro, então. Eu quero dizer o seguinte, eu sou apaixonada por ozonoterapia. Eu acho tudo muito lindo, né, quando a gente gosta. Eu sou apaixonada por farmácia, pela minha profissão. E sou apaixonada por esse conselho. Eu quero só lembrar quem foi meu aluno, né, na docência superior, quando eu era da docência superior. Eu era professora de deontologia, né, farmacêutica,
E eu nem era inserida aqui no conselho ainda, eu não tinha esse vínculo que eu tenho hoje, né, e tal. E eu já era apaixonada por esse conselho, né? Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês dão, o incentivo, o apoio que vocês dão a todos nós farmacêuticos. Em nome da doutora Lorena, né? Você que sempre está aqui do nosso lado, nosso fiel escudeiro. É um prazer, Yara. Então, me coloco sempre à disposição dessa casa, para o que vocês precisarem, para que eu puder contribuir, tá? Sempre eu quero deixar a minha gratidão, de verdade. Eu também te agradeço muito, você sabe disso, esse carinho é recíproco. E que nós tenhamos muitos outros projetos aí para caminharmos juntos, tá? Beleza. Doutora Ana. Odair, obrigada. Obrigada ao conselho, de uma forma geral, a Lorena, né? E as minhas colegas, né? Por estarem aqui hoje e a gente poder estar tendo essa prosa, né? E que é importante a gente estar sempre elucidando e batendo na tecla para que as pessoas cada vez mais saibam e venham para o nosso lado e façam acontecer e queiram participar dos projetos científicos, para que a gente possa trazer a ozonioterapia com mais força, com mais técnica, para que os nossos profissionais sejam cada vez mais capacitados. E coloco-me sempre à disposição para quem quiser fazer esclarecimentos por todas as nossas redes, contatos, através do conselho. E sou só gratidão, tenho muita gratidão por poder participar do GT e dar a minha contribuição, né? Isso é importante também. Mais do que ensinar, a gente aprender também é importante. Obrigada, Odair. Obrigada, Dúria. Obrigada, Yara. O Carlos também, que está nos dirigindo hoje. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu grupo, né? As meninas que caminham comigo aí durante esse período, né? Nesse biênio estou aí na coordenação. Espero poder conseguir conduzir a ozonioterapia da melhor forma possível, né? O Odair, a Cristina e a Thaís, que são os assessores técnicos que nos acompanham. A nossa diretora, que é só amor com ozônio, né? Ela realmente dedica um pouco da partezinha das 140 atribuições com a ozonioterapia. Ela tem um pedacinho da ozonioterapia, tá no coração dela. E, assim, é mais fácil trabalhar quando você tem esse apoio, né, da Sim. casa, né? Então, isso facilita o nosso trabalho aqui. E eu queria falar para os profissionais da área farmacêutica, gostaria de falar para os profissionais da saúde, para que vocês dê uma oportunidade para o ozônio, para que vocês tenham a oportunidade de conhecer essa ciência. É uma ciência antiga, não é uma ciência nova, mas é uma ciência que chegou no Brasil para ficar e ela tem muito a oferecer para você como profissional da saúde, a agregar nos seus tratamentos, a ser um coadjuvante aí para que você consiga promover saúde. Então, assim, nós estamos aqui, né, promovendo saúde, estamos aqui para poder te auxiliar, te qualificar, né, junto com essa casa, para que você seja um profissional da saúde com excelência e que a ozonioterapia faça parte da sua promoção de saúde aí com a população. É isso. Eu quero deixar também um recado final para os nossos espectadores. Nós temos profissionais, acadêmicos que estão nos assistindo e temos também as pessoas de casa, né, que às vezes se interessam pelo tema. Então eu quero deixar alguns recados para vocês. Primeiro, o profissional que atua como farmacêutico ou acadêmico da área de farmácia que tem algum interesse em desenvolver, em conhecer mais sobre a ozonioterapia, é importante que você saiba que existem resoluções do Conselho Federal de Farmácia, como foi dita aqui durante o podcast de hoje, e nós nos colocamos à disposição para levar informação. O próprio grupo técnico de trabalho já publicou uma nota a respeito das regulamentações, trazendo um detalhamento maior sobre essas normativas, que estão disponíveis no site do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás. Além disso, você que tem interesse na ozonioterapia como uma terapia complementar, é importante que você procure um profissional devidamente habilitado. E quando nós falamos do profissional farmacêutico, esse profissional precisa cumprir os requisitos dessas resoluções, e nós temos uma lista de profissionais habilitados que está disponível no site do CRFGO, e você pode consultar essa listagem
verificando qual profissional que pode te atender e procurando com certeza aí esse profissional para levar mais saúde, mais qualidade de vida para você, tá bom? Quero então encerrar esse podcast de hoje agradecendo mais uma vez Dúria, Ana Carolina, Yara, muito obrigado pela participação de vocês. Foi maravilhoso esse momento que nós tivemos juntos. Quero convidar você para seguir as redes sociais do Conselho. Siga o CRFGO no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Será um prazer contar com a sua audiência nos próximos episódios. Continue conosco, nos acompanhe e esteja à vontade para sugerir novos temas. Vai ser sempre um prazer trazer mais conhecimento para essa mesa, para esse local de discussão e democrático, né? de discussão. Quero agradecer a todos vocês e desejar tudo de bom.